que é ainda repercussão em relação à mega operação de ontem, né? O desenrolar. Ontem a gente já falava sobre isso, né? Essa mega operação que a Polícia Federal fez de pessoas que fugiram do Brasil. E o governo brasileiro agora deve pedir à Argentina a extradição de pelo menos 60 foragidos que estão no país. Todos são investigados na Operação Lesa Pátria por envolvimento nos ataques golpistas de 8 de janeiro. E a cúpula da Polícia Federal vai definir a estratégia com o Ministério das Relações Exteriores e o STF. A costura entre as autoridades tem como foco os trâmites diplomáticos no contato com o governo de Javier Milei. E esse é o ponto aí que causa um pouco de preocupação, né, Josias? A gente sabe que o presidente Lula não foi na posse ali de Milei, quem foi Bolsonaro. Como é que será que o governo de Javier Milei vai reagir a esse pedido do governo brasileiro, hein, Josias? Essa é a grande dúvida nesse momento, né, Fabiola? E o governo brasileiro está demorando a formular esse pedido de extradição, porque eles não sabiam nem quantos tinham fugido, né? Agora a Polícia Federal fez lá a sua conta, a partir de uma investigação, está contabilizando em pelo menos 65 os fujões que cruzaram a fronteira em direção à Argentina. Alguns deles, inclusive, já pediram ao governo do Javier Milei refúgio, né? E o mais curioso, Fabiola, é que eu estava lendo um tratado de extradição que foi celebrado. Veja que curiosidade. No governo do Bolsonaro, no primeiro mês do Bolsonaro, o Brasil renovou o seu tratado de extradição com a Argentina. Isso foi feito no dia 16 de janeiro de 2019, primeiro mês da gestão Bolsonaro. O então presidente argentino, o Maurício Macri, visitou o Palácio do Planalto, esteve em Brasília, e os dois anunciaram esse tratado. O tratado prevê ali que devem ser extraditados todos aqueles que cometem crimes com penas superiores a 2 anos de cadeia. Então, basta que um Estado peça ao outro para que a extradição comece a caminhar. E é muito irônico, porque esse tratado foi renovado, havia já um tratado entre Brasil e Argentina, mas era da época da ditadura militar, de 1968. Então renovaram esse tratado justamente para apressar e para tornar menos burocrático o processo de extradição. Era o ministro da Justiça na época, o Sérgio Moro, que soltou fogos, né? Só que no artigo 3 desse tratado de extradição, celebrado aí na época do Bolsonaro, há janelas para que o Milei mantenha lá na Argentina esses fujões, esses golpistas do 8 de janeiro. Então, nesse artigo 3 do tratado, o documento traz os casos em que um presidente, no caso o presidente da Argentina, que vai receber o pedido do Brasil, os casos em que ele pode negar a extradição. E entre esses casos está a concessão de asilo, de refúgio, ou a mera alegação de que o pedido de extradição foi formulado com o propósito de perseguir ou punir uma pessoa em razão de raça, sexo, condição social, religião, ou, esse é o detalhe, opinião política, posição política. Então, são brechas que permitem, depende da vontade do Milei. Se ele tiver boa vontade com o Brasil, ele vai devolver os fujões que lá estão. Se ele não tiver, se ele quiser fazer aí um marketing de ultradireita, ele pode fazer essa gracinha. Escorando-se nesse tratado de extradição, ele pode simplesmente negar o pedido a ser formulado pelo governo brasileiro. Quando sentiu esse cheiro de queimado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, expediu aí esses 209 mandados de prisão contra os encrencados no 8 de janeiro, que já fugiram, estão sinalizando a intenção de fugir, quebraram tornozeleiras, mudaram de endereço sem avisar, ou simplesmente descumpriram a ordem de se apresentar regularmente à justiça. Estão tentando agora evitar novas fugas para a Argentina. E foram, dos 209 mandados pedidos pelo Alexandre de Moraes, foram cumpridos 49 até
ao final da tarde de ontem, né? Então, esse é o quadro, Fabiola. O pedido vai ser feito. Numa situação de normalidade, a Argentina teria que cumprir, seria desrespeitoso que negasse um pedido de extradição como esse. Mas nós estamos falando de tempos diferentes, tempos em que a ultradireita troca afagos em diferentes pedaços do mundo, e o Javier Milei, que não tem lá tanta simpatia pelo Lula, pode simplesmente decidir marcar uma posição e negar a extradição desses brasileiros que fugiram para lá.